Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Beleza, estamos aqui, todo mundo, tudo dando certo. Queria primeiramente dar boas-vindas aos nossos atendentes, aí já temos umas 70 pessoas na sala, então muito legal aí a participação de todo mundo. Esperamos que durante a noite mais gente se junte. Então a gente está aqui em mais um webinar da FIA, esse já é o segundo que a gente está organizando. O primeiro foi com o professor Marcos Machado, na outra semana, a gente falou sobre marcas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre marketing de serviços, né? Vou me apresentar primeiro, então eu sou Andrés Veloso, coordenador de projetos da FIA, professor da FEA-USP também. Tenho estudado muito marketing de serviços, temos trabalhado bastante fazendo pesquisa nessa área, né? Acho que é uma área que sofreu bastante aí com a pandemia, uma série de problemas aconteceram, o pessoal está trabalhando para ser criativo e tentar, de alguma forma, superar essas dificuldades. Então, a ideia hoje é discutir um pouco essas questões, tentar entender quais são os caminhos que se apresentam, né? Então, temos aqui dois convidados muito importantes que, com certeza, vão contribuir bastante, né? Então, eu vou passar a palavra para eles se apresentarem. Então, Caterine, vai lá. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Obrigada, Andrés, pelo convite. Antes de mais nada, eu acho que é um momento muito adequado, mas ao mesmo tempo também incerto do que a gente vai discutir sobre marketing de serviços. Muita água ainda vai rolar, né? Tanto na academia, com vários calls aparecendo, quanto no mercado, que tem novas práticas para surgir. Mas eu sou líder do MBA de Marketing e Moda da FIA e sou professora das disciplinas de varejo de moda e de marketing de moda, e tenho uma consultoria focada em gestão de negócios de moda para empresas que atuam no varejo e também no atacado. E aí, né, para completar esse convite, quando o Andrés me chamou, eu falei assim, né, a gente tem que chamar alguém que está vivendo ali na frente de batalha e sofrendo também, porque o que a gente vê na academia e consegue aplicar na consultoria é completamente diferente de quem está vivendo isso dentro de uma empresa. E aí foi quando eu consegui chamar o Josué para ele participar com a gente aí nesse bate-papo. Então, passo a palavra aí para o Josué para ele se apresentar. Obrigado, Kate. Obrigado, Andrés, pelo convite. Realmente é uma batalha enorme, né? Meu nome é Josué Varela, eu sou diretor comercial aqui do grupo Top Brands, das marcas Polo Air, Planet Girls e Hotpoint. Nós temos 223 lojas no Brasil, lojas próprias, né? E também tem uma consultoria de varejo voltado para gestão de pontos comerciais, para comercialização de lojas, né? Que obviamente estão paradas nesse momento. E o nosso grande desafio aqui realmente é ficarmos vivos, né? Atravessarmos esse cenário que não imaginávamos viver e estamos todos vivendo, né? E realmente não tem sido um desafio fácil. Mas vamos discutir um pouquinho aqui o que a gente está fazendo e como a gente pode ajudar as pessoas a enxergarem um cenário melhor, apesar de tudo que estamos vivendo hoje, né? É um prazer ter todos vocês aqui e poder estar participando de tudo isso. Muito bem. Muito obrigado aos nossos convidados. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação que vai ser bem rápida, porque o importante aqui é a gente conseguir ter as questões aí que o nosso público vai colocar e também ouvir aí o que os nossos convidados têm a dizer, né? Então, muito bem, estamos aqui dentro do nosso tópico, é o futuro da gestão de marketing de serviços pós-Covid-19. Então, a ideia é entender aí o que vem pela frente depois que, durante a pandemia, e também pensar um pouquinho depois, quando as coisas se tranquilizarem um pouco, como é que a gente vai sair desse processo, né? Então, rapidamente, só para a gente ficar todo mundo aí dentro da mesma linha, o que seriam serviços? Então, serviços são as atividades, performances que empresas ou pessoas fazem umas para as outras. Então, quando você pede comida pelo iFood,
você faz alguma ação dentro do seu banco, cartão de crédito, compra na internet ou participa aqui de uma aula à distância, um webinar à distância, você está fazendo é consumindo serviço, né? A grande diferença do serviço para o produto físico, tangível, bem tangível, é que o serviço, ele muitas vezes é intangível, ele é composto por uma série de processos, uma parte dessas coisas o consumidor não consegue enxergar quando está acontecendo. Então, quando você pede comida pelo iFood, o seu único contato com a empresa é quando você pede pelo telefone, no aplicativo e quando aparece o entregador na sua porta. Então, tudo que aconteceu por detrás disso, muitas vezes o consumidor não consegue entender direito como aconteceu. Então, esses desafios do serviço, eles são muito importantes e foram muito impactados, né, pela pandemia. A principal razão para isso é que quando a gente olha a forma da gente entender os serviços, a gente percebe que os serviços têm características diferentes. Então, tem serviços que, como o Netflix, que é uma transmissão de alguma coisa que você vai assistir na sua casa, então aquilo você olha, assiste, né? Então é um estímulo mental. Para essas empresas que atuam nesses setores, o impacto não foi tão grande, porque a única coisa que eles tiveram que fazer foi aumentar a capacidade de atendimento ao cliente, mas o que ele tinha que fazer, que é transmitir pela internet os programas, isso não teve tanto efeito, né? Uma empresa de consultoria que coleta informações, ajuda as empresas a pensar o futuro, essa é um serviço que muitas vezes também não teve um impacto tão grande, né? Quem vai ter um impacto maior nesse contexto do serviço são as empresas que, de alguma forma, recebem o consumidor. Então, quem atende o consumidor pessoalmente, seja num contato muito próximo, como no exemplo que eu coloquei aqui de uma ida ao dentista, ou num contato que não é tão próximo como um consumidor fazendo compras dentro de uma loja, seja supermercado, varejo de roupa, qualquer tipo de loja, se o consumidor está lá dentro, você tem um contato com ele, né? E isso se perdeu nesse contexto da pandemia para muitos setores, que não podem mais receber os consumidores dentro da sua loja, né? Então, o nosso foco principal é nesse tipo de varejo, que vai receber o consumidor e que precisa aí tentar entender como é que a gente faz agora que tem uma série de restrições, tanto por conta da lei, quanto das pessoas que estão aí com certas dificuldades e confiança naquilo que ela está comprando, né? Então, nesse cenário, o que a gente tem enfrentado? A gente está dentro de um contexto que se pede que haja distanciamento social, então tem que ter um limite aí entre as pessoas de distância, na rua ou dentro de alguns varejos que ainda podem estar abertos. E, além disso, né, em função desse distanciamento e da questão da pandemia e o fechamento das lojas, o que a gente tem é mudanças no comportamento. Essas mudanças e a questão da quarentena, o distanciamento, fazem com que a gente tenha que pensar duas coisas. Então, o que a empresa ou varejo vai fazer hoje para poder continuar atendendo os clientes dentro do contexto atual e o que fazer no futuro, né, quando a gente voltar. O que vai mudar no futuro a partir do que está acontecendo agora, né? Rapidamente, alguns dados. Então, o mercado sofreu um impacto muito grande com a chegada da pandemia e o fechamento das lojas. Então, o varejo aí despencou 40%, 50%. Se a gente olhar dentro de serviços, que caiu 54,1% até a terceira semana de abril, a gente vai perceber que dois setores que tiveram impacto bastante grande aí foi vestuário, bares e restaurantes. Então, vestuário muito porque as lojas tiveram que ser fechadas, bares e restaurantes um pouco menos, porque ainda pode atender para retirada dos produtos, mas é uma queda muito grande, né? Por outro lado, que a gente tem um crescimento das vendas no e-commerce. Então, tem muitos setores que a venda no e-commerce está aumentando bastante, principalmente com coisas relacionadas ao dia a dia das pessoas que estão em casa, né? Então, você está em casa, você está fazendo compras de coisas que mudaram no seu comportamento. Então, aqui no prédio, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Então, o pessoal compartilhou nessa semana a conta de luz do prédio, né? A conta de luz e de água. E o que a gente percebeu aqui é que a conta dobrou, né? Então, a nossa conta aqui de água, ela dobrou. Por quê? Porque as pessoas estão em casa a maior parte do tempo. Então, coisas que vão se alterando. Então, a gente passou a cozinhar mais em casa, isso aumenta o consumo.
aí você vai buscar mais inspiração para os seus pratos. Então, muda um contexto aí do que você faz, como você se diverte, etc. Então, tem um crescimento no e-commerce, mas esse crescimento ele não está espalhado em todos os setores. Alguns poucos setores vão captar essa atenção do consumidor, né? Então, como é que as empresas estão lidando com isso nesse momento agora da pandemia? Eu selecionei aqui alguns exemplos rápidos para a gente entender como é que o pessoal está sendo criativo. Então, tem restaurante que, na volta, né, tem alguns lugares ao redor do mundo que já estão voltando ao trabalho, então, nesses lugares não tem mais menu, não aceita mais dinheiro, você não vai poder se servir pessoalmente, então, tem algumas restrições no modo como a empresa está trabalhando. Tem restaurante que está colocando divisórias entre os clientes, então você tem uma separação, né? Você só vai ter contato com a pessoa que foi com você no restaurante, as pessoas do seu lado você não vai conseguir nem ver direito elas. A gente tem alguns restaurantes aqui em São Paulo que perceberam que alguns pratos talvez não funcionavam tão bem na hora de uma entrega, que demorasse aí, sei lá, 30 minutos para chegar na casa do cliente, então estão pensando formas alternativas. No caso da lanchonete da cidade, a Brás Pizzaria, eles deixaram para o consumidor a finalização do prato, então você recebe parte do prato em separado para você finalizar na sua casa. Isso faz com que o consumidor também tenha uma experiência de participar, né? Então ele não está só recebendo a comida, mas também ele tem uma ação, isso também o consumidor acaba valorizando, né? Restaurantes, por esse exemplo aqui no México, 8 restaurantes diferentes se juntaram para criar um menu único que as pessoas podem retirar durante o dia. Então, cada um dos restaurantes que participa entra com uma parte desse menu. Então, é uma coisa mais bacana, com marcas mais conhecidas, se juntam para criar um produto aí que é diferente do que existia antes. Então, acaba sendo uma inovação, uma coisa que o pessoal trabalha junto. Supermercados, isso a gente está vendo no Brasil também, muitos supermercados estão criando barreiras físicas aí entre o cliente e os funcionários para que você tenha pelo menos um pouco de segurança a mais, né? As pessoas já usando máscaras. A gente tem começado a ver sinalização no chão de vários lugares, desde padaria, algum lugar que você vai fazer uma tirada em restaurante, supermercado, que indica o distanciamento necessário, então tem uma marca no chão para você saber onde você pode ir ou não. Muitas empresas estão fazendo promoções na internet, né, dando descontos, né, descontos bastante significativos, aí 40%, pacotes sendo vendidos já para 2021, considerando que 2020 a questão das viagens aí fica bastante comprometida, né? Então, a gente tem, né, tudo que eu falei até agora fala do que está acontecendo nesse momento, né? Essa pesquisa que foi liberada hoje de manhã, né, na CNN, fala um pouco do futuro. Então, se em algum momento tudo for liberado, quanto tempo vai demorar para as pessoas voltarem a consumir algumas coisas? Então, a divisão ali em vermelho é o pessoal que faria na mesma semana, naquele rosa mais claro após um mês, e em cinza as pessoas que estão em dúvida quando voltariam a consumir esses serviços, né? A coisa que mais destaca aqui é que alguns serviços que as pessoas têm conseguem ter uma certa distância uma das outras, como um restaurante, você está sentado com uma certa distância, parte das pessoas em até 15 dias, aí, um mês, vai começar a consumir. Agora, outros serviços em que você tem um contato muito próximo com o consumidor, que seria o exemplo de uma casa noturna, você percebe que grande parte da população vai ter um receio maior de sair e entrar nesse contexto, né? Então, a gente começa a perceber que o consumidor também está entendendo que, de alguma forma, quando terminar né, o dia que, pelo menos, as restrições caírem, você ainda fica com uma dúvida, né, que está na cabeça das pessoas, que é, se eu não peguei, eu vou pegar, tem lugares que tem mais risco, menos risco, então o consumidor ele vai sair dessa pandemia com uma série de questões na cabeça dele que a gente ainda não consegue direito antever, porque isso é algo que ainda está em andamento, né? Mas já tem uma sinalização aqui que essas preocupações
elas vão estar na cabeça do consumidor no momento futuro, né? Então, será que dentro de uma loja o consumidor vai querer experimentar uma roupa que alguém acabou de experimentar na frente dele? Será que ele vai ficar com medo? A empresa vai ter que, de alguma forma, tratar essa roupa? Então, esses desafios bastante grandes aí é o que a gente coloca agora, né, na discussão. Então, qual seria o impacto da Covid para as empresas? O que a gente pode fazer nesse momento? E como se preparar para o futuro, né? Então, essas são as principais questões aí, acho que a gente pode debater. Então, eu vou passar a palavra aqui para os nossos convidados, seguindo aí a mesma sequência das apresentações. Enquanto isso, espero que os nossos, o público aí que está ouvindo e vendo a gente, faça perguntas no chat. Eu vou estar acompanhando essas perguntas para que, depois que os nossos convidados fizerem uma palavra inicial, a gente volte para responder essas perguntas. Então, passo aí para a Kate, para ela poder comentar aí sobre essas nossas questões. Bom, vou passo a passo aqui nas perguntas. Essa primeira, né? Como é que pode impactar as empresas? Então, quando a gente olha as empresas que operavam só no mundo offline, e aí, de repente, ela se vê sem nenhuma receita de vendas porque ela não tem um online preparado. Essa é a primeira ruptura muito grande que a gente tem nesse pré e pós-Covid. E aí, quando você coloca quando você coloca a literatura de serviços, e você vai lá e fala, nossa, olha, serviço depende de pessoas. O que foi mais impactado, acredito que o que está mais sendo impactado nesse momento são as pessoas. Então, com certeza, a gente não terá as mesmas pessoas, até o próprio prestador, né, no caso dos serviços em geral, quanto o consumidor terão receios. Então, eu não sei, né, se eu vou ou não vou. Eu estava lendo agora que o IKEA, na Alemanha, ele não exige que os funcionários, por exemplo, usem máscara. Quem quiser usar, usa. Mas ele não faz essa recomendação. Em contrapartida, eles também colocaram aquelas telas de proteção nos caixas, assim como foi feito aqui no Brasil nos supermercados, né, e nas farmácias. Então, acredito que existam elementos que estão vindo tanto para o varejo físico, que estão vindo para o online também, que eles não vão deixar mais de existir. Então, tinha empresa que vendia online, mas ela não gostava do marketplace. Eu não quero estar em outro canal, eu quero estar só no meu. E hoje ela viu que é importante talvez estar em outros canais. Então, acho que o maior impacto é justamente nesse trade que as empresas têm que fazer, né? Que existem pessoas no centro da oferta de serviços e da prestação de serviços. E como é que você faz para conseguir atender os dois mundos? Então, um vendedor, né? Seja ele de qual segmento, desde eletrônicos até vestuário, ele não vendia por WhatsApp. Ele mantinha um relacionamento ocasional com alguns clientes, alguns vendedores com mais frequência por WhatsApp, mas ele não é um vendedor do canal digital, né? Às vezes ele não se sente à vontade, ele não tem paciência, ele não quer. E o gerente está, agora você tem que falar com todo mundo, agora tem que ser o WhatsApp, agora você tem que falar com o seu cliente e quem é o seu mailing dos 10 melhores. E tem loja que não tem nem programa de CRM, né? Tem empresas que não existe nem essa tecnologia para captar isso. Então, tem muitas coisas que estão acontecendo hoje com as empresas, Andrés, que na minha visão, tanto no online quanto no offline, é um caminho sem volta. É um novo jeito. Então, o vendedor ele passará, sim, né, a ter essa necessidade, essa habilidade de falar com o cliente dele também no canal digital. Porque hoje ele está falando no WhatsApp, amanhã ele pode estar falando numa plataforma, ele está dentro do e-commerce, enfim, acho que essas barreiras, né, esse mundo, talvez isso tenha caído um pouco. E aí eu vou passar a palavra para o Josué e vou pedir para você voltar ao slide com as perguntas, para ir para 2 e para 3. Eu já estou caçando aqui no WhatsApp quais são as perguntas, mas vamos lá que nós vamos no improviso, como, aliás, os varejistas estão trabalhando bastante nesse último mês, né? Eu diria que nós estamos vivendo no Brasil, principalmente no varejo de moda, o que eu venho chamando de um ano em um mês, né? Tudo que a gente tinha planejado para fazermos ao longo deste próximo ano, nós estamos tendo que fazer
nesses últimos 30 dias, né? Primeiro, os varejistas, de modo geral, tiveram que entrar em modo de sobrevivência para verificar o que fariam, né? Ou seja, suspenderiam contratos, dariam férias coletivas, demitiriam, né? Quem seriam as pessoas que seriam desligadas, se fossem desligadas. E aí já houve uma triagem e um trabalho de depuração nas equipes, no sentido de ficarmos com o que há de melhor nos nossos times, né? E aquelas pessoas que já não vinham demonstrando um bom desempenho, um bom engajamento, infelizmente tiveram que passar por esse difícil momento de desligamento, mas o mercado jamais voltará a ser como era antes, né? A gente tem ouvido muito falar sobre isso, tanto nas lives que temos participado, como em todas as matérias que temos lido, e eu acho que na nossa própria percepção está claro isso, né? O mercado que nós vivemos há um mês atrás não será um mercado que reencontraremos em breve. Para isso, precisamos buscar eficiência, para isso precisamos, de novo, naquele modo de sobrevivência, entender como poderemos passar por esse cenário, por essa tempestade que estamos vivendo todos juntos. Acho que essa primeira foi a primeira ação de qualquer varejista, e conosco aqui não foi diferente. Nós somos uma empresa que tinha até então 4.200 funcionários, nós precisamos enxugar a nossa equipe em aproximadamente 1.000 pessoas, não é um número pequeno, isso eu me refiro a todas as lojas, a retaguarda, a fábrica, né? E foi muito duro fazer tudo isso, mas foi necessário. Entender todas as medidas que o governo tomou, proporcionou, para que a gente pudesse passar por esse período. Isso tomou os primeiros 15 dias do nosso negócio. Depois vieram as preocupações com a retomada e como nós deveríamos agir, e principalmente o que nós deveríamos priorizar para que a gente conseguisse, na retomada, nós conseguíssemos fazer isso da melhor maneira possível, né? Nós começamos a operar 18 lojas na última sexta-feira, e essas lojas têm servido como um laboratório muito importante para que a gente entenda como esse mercado vai retomar e de que maneira ou que ações a gente precisa ter dentro do ponto de venda, de cada ponto de venda, em função do comportamento do consumidor, em função da disponibilidade de compra, em função de como ele retornará a esse mercado. Isso tem sido muito importante. Nós chegamos a considerar não aderir a esta primeira abertura, mas entendemos que essa experiência faria todo sentido e estamos felizes por termos aderido e estarmos vivendo isso, porque algumas situações se mostraram muito produtivas, né? Por exemplo, obviamente estamos atendendo todas as regras de distanciamento social, isso se faz necessário para a proteção dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Mas fomos surpreendidos, porque os clientes que retornaram ao mercado, retornaram de maneira muito consciente, todos usando máscara, os nossos colaboradores felizes de estarem voltando ao trabalho, afinal de contas, acho que ninguém mais aguentava ficar dentro de casa, né? E com aquela ansiedade de quando eu vou poder voltar à minha atividade, será que a empresa vai sobreviver a tudo isso? Será que eu vou ter trabalho, né, daqui a um tempo? Então, todos muito, muito felizes por terem voltado a contribuir, por terem voltado a se sentirem úteis. Eu acho que isso foi uma coisa que deixou a gente muito animado e muito contente também. O segundo aspecto é que os clientes que retornaram aos shoppings, porque a maioria das nossas lojas estão em shopping hoje, voltaram com aquela sensação com aquela necessidade do contato social, mais uma vez, respeitando as diferenças todas do antes para o agora, né, as distâncias, etc. E, por exemplo, era uma dúvida se eles iriam querer provar as roupas, né, até porque isso está proibido na maioria das praças onde nós retomamos as atividades. Os clientes têm insistido e a gente tem procurado explicar que isso nesse momento não é possível, que é uma questão de saúde, mas que se ele tiver qualquer problema ele pode voltar, que a gente troca com um prazo muito mais elástico e dilatado em função de tudo isso, né? Então, acho que essas foram as boas surpresas, né? O mercado ainda está trabalhando nos locais que voltaram a operar com uma carga horária menor, reduzida, né? Com uma equipe menor. A gente está trabalhando com 1/3 da equipe que nós já dimensionamos para essa volta. Realmente estamos trabalhando no mínimo necessário, porque a gente não sabia se essa volta, como ela ocorreria e se a gente deveria retirar todo mundo do modelo de suspensão ou não. Optamos por uma estratégia cautelosa e eu acho que fomos felizes com isso também, pelo menos num primeiro momento. É evidente que essa primeira retomada, o nosso faturamento voltou numa ordem aí de 30% do que nós estávamos vendendo antes
do shutdown, antes da pandemia, né? E esperávamos um número mais ou menos parecido com isso, né? E acreditamos que aos poucos isso vai evoluir e eu creio que daqui a uns 30 dias a gente vai estar numa situação na faixa aí dos 50%, 60% do que era o mercado desde então. Uma coisa bacana de se falar é que, assim, dentro daquele um ano, dentro de um mês, né? Ou dentro desse novo momento que o varejo está vivendo, uma das nossas marcas tinha uma presença digital significativa e bastante atuante, que era a Planet, e a Polo estava planejando entrar com o seu e-commerce próprio a partir deste ano. E, assim, a gente teve que acelerar tudo isso e dentro de aproximadamente uma semana nós estaremos com o site no ar. Ele já está operando no ambiente de testes, né? E fizemos tudo isso a toque de caixa, envolvendo quem poderíamos envolver, e isso, de uma certa forma, ajudou a empresa a acelerar esse movimento da digitalização. Junto com ele vieram outras necessidades, né? Acho que o Andrés comentou sobre isso, né? A gente vai entrar em todos os marketplaces que pudermos entrar. Nós estávamos em um deles no modelo de venda, no caso era da Fit, né? Mas além da Fit, que nós vamos continuar operando com eles, nós vamos entrar na Amazon, nós vamos entrar no Mercado Livre, nós vamos entrar em outros modelos de marketplace, porque nesse momento ninguém pode prescindir de mais um canal gerador de receitas, né? Isso é muito bom, porque a empresa talvez demoraria mais um ano e meio, 2 anos para poder entender que precisaria estar nesse canal agarrado ali naquele seu modelo de negócio, que é o que predominou nos últimos 30 anos da história da empresa. Eu acho que nenhuma marca mais poderá prescindir de todos esses canais, porque eles, na realidade, fazem parte de um ecossistema que visa atender o consumidor nos seus diferentes momentos de consumo e nos seus diferentes momentos de contato com a marca. Eu acho que isso foi um grande, vamos dizer assim, um ponto positivo de tudo isso de ruim que está acontecendo nesse momento, né? Obviamente, a marca também está focando as suas ações, as suas estratégias de produto em questões voltadas para um foco na área de produto, voltado para um produto de um consumo mais consciente. Para empresas de moda, isso se traduz em produtos básicos, né? Ou seja, se você promover e apostar as suas fichas nas suas coleções, a Kate vai poder falar um pouco sobre isso, creio eu, em produtos básicos, você também está tendo uma atitude socialmente mais responsável e ecologicamente correta, né? Porque quando você promove muitas coleções, isso acaba gerando uma perecividade nas suas coleções e o consumidor, nesse momento, está com um foco muito mais voltado para o que é durável, né? Principalmente em termos de produtos de consumo, como produtos de moda, né? E, por último, mas não menos importante, o foco em transformar também os nossos vendedores em vendedores virtuais, né? A gente tem visto aí a Reserva, a Magazine Luiza, a ReHap falarem sobre iniciativas que também estavam na fase de planejamento, que já iniciaram esses projetos, e conosco aqui não vai ser diferente. A gente entende que o nosso vendedor lá da loja, da ponta, também terá que ser um vendedor virtual, também terá que interagir com o cliente via diversas ferramentas de mensagem, seja o WhatsApp, seja o SMS, né? Converter lá o nosso programa de cashback, de CRM, que também possa se tornar uma plataforma para ligar o consumidor ao nosso e-commerce e interligar tudo isso, fazem parte desse momento de ebulição que o varejo físico, que era o nosso modelo de negócio, está passando, está vivendo nesse momento. Eu acho que grandes transformações virão desse período, desse momento que nós todos estamos vivendo, e o varejo não ficará de fora disso. Muito pelo contrário, se ele não se reinventar, ele ficará para trás. Kate, você quer terminar aí essa parte? Eu tinha perguntado passado, presente e o futuro, né? Acho que você falou um pouco do presente, então, se você quiser fazer uso da bola de cristal aí, falar um pouco do futuro. O futuro, Andrés, na verdade, a gente, né, o Josué falou muito do que já está acontecendo, então, dessas novas atividades que o varejo offline está implementando para tentar conversar com o consumidor por outros canais, que hoje, né, a gente está falando do canal digital. Quando a gente amplia um pouco e sai só desse setor de serviços, eu não vejo ainda uma claridade de como vai ser, de como serão os eventos do futuro. Então, a gente teve, né, um live show, Live Aid, que não foi live, né, aquele show mundial lá que não foi, né, que foi live, que não foi live. Então,
mas ao mesmo tempo a gente já tem os desfiles de moda acontecendo online. Então, assim, o que que vai ser, né? A gente não vai ter mais um Coachella, a gente não vai ter mais um, né, um Burning Man. Como é que a gente vai retomar esses grandes momentos de convívio social? Então, eu acho que ainda a gente tem buraco, né, nuvens muito negras em alguns setores, e quando a gente vai para outros setores, assim como o Josué falou, eu acredito que o digital tenha vindo para trazer, esse momento tenha vindo para trazer melhorias no digital imprescindíveis. Então, bancos com atendimento melhor, né, até do próprio gerente ir mais em contato do cliente, do que o cliente ter que ir até a agência, então isso talvez não aconteça tão cedo. Concessionárias de carro, locações de imóveis, né, a parte de corretagem de imóveis, então tá todo mundo... Peraí, como é que se o cara não vai vir até meu stand de vendas, como é que eu vou fazer para divulgar o apartamento que eu estou lançando? E o digital era um bloqueio para muita gente. Eu vi que até que alguém colocou aqui, né? Como é que a gente pode... como é que o e-commerce era tão restringido, né? Ele não era uma realidade aí para a empresa, do que o Josué está falando. Mas é por isso, porque tem muito negócio que surgiu lá atrás. E tem muitos negócios, eu acredito que muitos serviços que não vão sobreviver, né? Que vão ter grandes dificuldades. Então, você falou um momento aí de descontos, eu até anotei aqui, dos cupons de serviço. Tem muita gente vendendo o pacote do futuro. Então, o cabeleireiro do bairro, o que ele está fazendo? Ele está juntando os serviços dele, dando 30% de desconto e colocando isso um voucher a partir de uso de julho, agosto até novembro. Isso pode gerar um funil lá na frente, né? Assim como foi o começo do Groupon, onde as empresas não conseguiam atender os descontos, e isso virou uma loucura, virou uma insatisfação muito grande para o cliente. Então, acho que as empresas também têm que tomar cuidado nas iniciativas desesperadas de tentar gerar receita, que podem gerar algo lá para frente que realmente talvez seja difícil de controlar, seja difícil de fazer a gestão. Quando a gente fala dos serviços como um todo, eu acredito que os setores que estão mais sensíveis também, que você coloca aí, né, como a moda sendo muito sensível, eu acredito que terá uma recuperação rápida. Então, assim como construção civil não parou, não sei onde, né, onde a gente andou, as obras continuaram, tudo continuou. Então, tem setores onde o negócio não parou. E aí a gente tem um lado mais claro e um lado mais negro aí para ir acompanhando e tentar equilibrar essa gestão de serviços aí. Mas como o Josué falou, com pessoas talvez mais motivadas, mais felizes, voltando agora para trabalhar, né? Com gás, com ânimo. Então pode ser que isso também leve a uma experiência melhor em todos os ambientes de serviço, em todos os serviços. Desde o corretor de imóveis, que está desesperado para atender um cliente, até o vendedor da loja, que também está desesperado para atender um cliente que está carente desse dia a dia e desse contato. Pegando o gancho do que a Kate falou, acho que a gente tem duas questões aí que começam a aparecer, então, né? A primeira é que, pegando também o que o José falou, que várias lojas vão passar a adotar mais canais virtuais, então o e-commerce começa a crescer, até mesmo porque a gente obrigou o consumidor a ter uma experiência muito grande nisso, nesses últimos meses, né? Então o consumidor vai se acostumar, aquele pessoal que tinha alguma restrição vai ter que passar por cima disso, e quando a coisa terminar lá do outro lado, as pessoas já vão estar treinadas em usar aplicativo, comprar online, de coisas que elas nem imaginavam. Então a gente vai ter uma força muito grande nesse sentido, né? Aí pegando a pergunta aqui do Kleber Oliveira, que ele fala dos shopping centers, né? Ele comenta que ele percebia que já tinha uma queda na frequência dos shopping centers e com esse impulso do e-commerce, qual seria o futuro desse canal? Será que a gente vai dar conta da quantidade de shoppings que a gente tem pela cidade? Será que algumas lojas, no meio desse problema, vão quebrar e também ter problemas? Então, como é que vocês enxergam esse futuro aí para o shopping center? Esse assunto tem sido alvo de discussão dentre muitos varejistas e principalmente do setor de shopping center, né? Eu vou a Nova York todo ano frequentar a NRF, que é a feira de varejo do mercado americano e que cada vez leva mais brasileiros, né? Para vocês terem uma ideia, os brasileiros são a segunda ou a terceira maior
delegação desse evento já há alguns anos, e essa é a grande discussão no segmento de shoppings. E o que fica claro para todos nós é que os shoppings vão ter que se reinventar, assim como as marcas, e transformarem os seus espaços em espaços de conexão e de experiência com seus clientes. Ou seja, é nesse ponto de contato chamado loja que o cliente vai validar toda aquela experiência que começou lá no digital e começou no seu contato com a marca, seja pelo Instagram, pelo Facebook, seja por uma pesquisa no Google, seja pelo TikTok, seja pelo YouTube, mas de uma certa forma todos esses canais vão convergir no sentido de levar esse consumidor até um ponto físico, e no caso do Brasil, por vários aspectos, como segurança, clima, etc. O shopping é esse ponto físico de contato. E, consequentemente, as marcas e os shoppings que conseguirem gerar experiência, interação com seus consumidores são os que sobreviverão, né? É isso que está claro para todos nós do segmento de varejo e principalmente que nós temos ouvido da parte dos shoppings. É só olharmos os novos projetos, né? É só percebermos o quanto os shoppings estão preocupados com áreas de lazer, com operações que possam proporcionar experiências de lazer para os seus consumidores. Haja visto o número de aumento de restaurantes, né? As praças de alimentação estão mais confortáveis, mas principalmente os restaurantes estão mais presentes nos novos projetos de shoppings, porque fica claro que o consumidor enxerga o shopping como centro de experiência e, obviamente, as lojas vão ter que investir nisso também, trazendo evento para dentro das suas operações, trazendo essas experiências no sentido de shows, no sentido de palestras, no sentido de geração de conteúdo para esse cliente ir para a loja pelo prazer dessa experiência com a marca, e não somente para fazer uma compra. Essa compra pode ser feita na internet. Ele pode comprar, inclusive, na loja, pelo site e receber na sua casa e nem sequer se preocupar em levar esse produto. Então, acho que os shoppings, de um modo geral, vão ter que se reinventar nesse sentido. E mesmo aqueles que existem há mais tempo vão precisar se adaptar para atender essa necessidade e esse desejo dos clientes. Josué, eu complemento com, por exemplo, os exemplos que a gente já tem hoje do shopping Cidade Jardim e do shopping Iguatemi com seus aplicativos de compra, né? Então, assim, nesse momento, talvez tenha sido né, muito oportuno estar com tudo isso pronto, mas com certeza foi uma forma de dialogar com os clientes do shopping, de conversar com eles, de vender e de ser uma outra forma também de se modernizar, porque é isso que eu acho que o Kleber colocou. Acho que a preocupação dele é muito disso, né? Assim, estamos falando de 4 paredes e vitrine. Então, como é que a gente desconstrói esse ambiente, né? Os shoppings também têm se preocupado em acelerar a sua evolução digital, né? Muitos dos shoppings, e talvez os melhores, que você citou, alguns grupos deles aí, tem o seu super aplicativo, mas a maioria dos shoppings está na frente da digitalização dos seus próprios marketplaces, né? Eles estão preocupados que parte dessa venda vaze para os e-commerces ou os marketplaces que não estão sobre o domínio dos shoppings. Então, nós estamos recebendo convites diários para que possamos conversar sobre a participação desses marketplaces, porque o shopping quer nos ajudar na questão do delivery, na questão da oferta dessa plataforma, né, que eles estão investindo, para que o shopping também esteja presente no ambiente virtual, né, para que eles também não precisem perder receita com a migração de parte desse consumidor que começou a ter acesso a essas plataformas por um outro canal que não seja o canal físico, que não seja o canal do shopping center. Assim como eles se esforçam para trazerem eventos e para cada vez mais levarem o consumidor para o shopping, não só para o consumo, né? Que o consumo possa acontecer a partir da presença do consumidor no shopping. Eu quero aproveitar aí esse caminho que a gente foi indo para pegar aqui a pergunta que a Andréa Silva fez. Ela pergunta sobre se vai haver uma mudança no tipo de produto que os consumidores buscam. Acho que no sentido de que muitos têm falado que as pessoas vão alterar sua visão de mundo, repensar a forma de viver, a questão da relação com outras pessoas, a natureza, e etc. Né? Então,
nesse contexto assim que tem sido discutido de uma mudança para uma outra visão de como você usar o seu tempo e gastar o seu dinheiro com coisas que você valoriza mais, e de que sentido que as marcas e o varejo vai ter que criar produtos que se adequam a essa necessidade do consumidor de ver que aquilo que ele está fazendo tem um significado maior no mundo, né? Andrés, eu acredito que este consumidor irá em busca de experiência de uma forma geral. Então, ele vai em busca de uma loja que tem um produto, mas que dentro dessa loja ele tem experiência, que seja ela qual for. Então, a comunicação, ela tem que estar muito pautada, né? Aquela pergunta, esse marketing direcionado para atrair esse consumidor. Literalmente, vem ser feliz comigo, né? Vem se divertir aqui, eu tenho o que você precisa. Então, é uma comunicação mais emocional, porque tá todo mundo abalado e ele quer experiência. Então, não necessariamente o produto essencial, mas ele pode ir em busca de um produto essencial que durante o processo de compra, se ele tiver uma boa experiência, ele pode querer comprar um item que não necessariamente ele considera essencial ou que ele estava buscando em primeira mão. Então, eu acho que né, é piegas falar isso, mas assim, o mantra desse pós-Covid com certeza será a experiência para a gestão de serviços como um todo, em todos os mercados. Sim. Eu vou pegar aqui uma outra pergunta, acho que a da Beatriz Moreira, ela muda um pouco aí o gancho do que a gente está conversando, ela vai mais no sentido de entender como é que está a relação com fornecedores, o processo produtivo. Então, tem toda uma cadeia que está por detrás de uma rede de varejo de vestuário que certamente foi impactada, né? Então, como é que está esses bastidores aí para fazer o produto chegar na loja aí no momento de volta aos negócios? Eu vejo assim, se eu puder iniciar essa resposta, eu diria o seguinte: o varejista vai ter que aprender a fazer isso, né? Como bem colocou a pergunta, não pode ser uma coisa fria. Eu acho que a comunicação via WhatsApp, ela é uma comunicação sendo através de um outro canal. Então, você não pode fazer isso se você não tiver uma relação com a pessoa que está lá do outro lado, né? Que no caso é o cliente, é o consumidor. Eu acho que ele tem que permitir essa comunicação. Eu acho que isso tem que nascer de um relacionamento que foi construído no ponto de venda. Na medida que ele nasce a partir disso e o cliente concorda com essa relação e se sente bem por isso, e isso tem que ser oferecido dessa forma, a relação comercial deve fluir também, né? Se for feito de outra maneira, o cliente vai simplesmente ignorar e muito provavelmente bloquear a ação daquela loja, daquela marca ou daquele colaborador. Eu acho que isso tem que ser muito bem pensado para que não seja algo intrusivo e que desgaste a relação da marca com aquele consumidor. A gente vê no setor de bebidas e restaurantes que muitas atividades têm sido feitas para tentar dar apoio a esses pequenos bares, por isso que a Kate comentou de voucher, etc., né? Mas aí no sentido, são os grandes fabricantes de bebidas que estão atuando nisso, né? Então, você vê a Ambev com, acho que a Stella tem uma ação para apoiar os bares, você tem ações da Heineken, então tem várias coisas acontecendo, né? Vocês conseguem enxergar algo assim no sentido de dar apoio para, talvez, pequenas lojas que vendem o produto? De que forma que isso está se organizando ou nada tem muito a ser feito? Como é que vocês veem isso? Olha, Andrés, para quem tem rede de lojas, né, o que a gente tem visto as redes fazerem é a comunicação muito próxima dos lojistas. Então, o próprio dono da rede, ele entra em contato via vídeo todo dia em horários marcados, uma vez por semana, mas com um grupo de lojistas e escutadores, né? Porque é hora de escutador, dor de dos dois lados, né? A empresa deixou de tem empresas que estão com um estoque lotado, prontas para faturar. E o cliente lá na ponta não quer receber.
E aí, mas eu preciso faturar, então vou empurrar a mercadoria para cima desse cliente, de qual segmento seja, desde pipoca até cotonete, né? Então, assim, eu tô com as fábricas cheias. O que que eu faço? O canal parou de absorver com a velocidade que absorvia. Tem canal absorvendo? Tem canal absorvendo, principalmente o canal que vive 100% do digital e que agora ganhou uma demanda que não tinha para onde ir. Então acabou indo para aquela loja online, entendeu? Os canais profissionalizados, né? Os canais profissionalizados. Então, assim, eu acredito que a gente tenha uma equação ainda a fechar aí dessas. Eu acho que os varejistas, de um modo geral, as empresas, de um modo geral, vão viver um momento de aprendizado agora e um momento de reflexão sobre as suas estratégias, principalmente voltadas para o digital. Eu acho que nós vivemos, eu vou falar um pouco do nosso segmento de moda, tanto eu como a Kate atuamos, né? A marca mais antiga em atividade no Brasil, a Elo, se não me falha a memória, é de 72. Marca a qual o seu fundador, que é o Nelson Alvarenga, ainda está à frente do seu negócio, da sua marca, né? E se nós olharmos as marcas próprias que existem no Brasil, ou as grandes redes de franquia, a maioria dos seus fundadores estão à frente do negócio. Esses fundadores vêm de uma geração, geralmente são baby boomers, são geração X, e eles têm uma visão do digital um pouco distante do que é a realidade hoje. Eu acho que, de uma certa forma, esse momento chegou para mostrar que já houve uma ruptura e que eles têm que entrar realmente nesse mercado de cabeça. Eu queria até aproveitar para complementar, respondendo uma pergunta do Shoichi Sato, né? Como as empresas podem se aperfeiçoar nesse momento de transição digital, né? Estamos antecipando 5 anos em 2 meses e, com isso, muitos empreendedores estão perdidos para entender e compreender a fricção que existe no checkout, seja no e-commerce, nas redes sociais ou no WhatsApp. Esse semi-omnichannel será realmente eficaz, mesmo que os empreendedores não estejam preparados para isso? Não vai ser eficaz. Todo mundo vai ter que aprender com isso, mas eu gostaria de dizer o seguinte, não é o momento para amadorismo. É o momento para investirmos em profissionais e empresas que possam ajudar as empresas, no caso os varejistas, ou seja, qual for o ramo de negócio, nesse processo disruptivo que nós estamos vivendo e nesse processo de adaptação dos canais, né? Não é momento para você pegar o estagiário e colocar ele para cuidar do seu canal digital. Não é porque rede social é só você entrar ali e preencher um perfil que você vai estar fazendo bem esse papel. Está na hora de você encarar esse canal com a importância que ele tem. E para isso você precisa de ajuda de profissionais. Você não iria, não tivesse um problema do coração, ser consultado com um estagiário. Você quer o melhor cardiologista para cuidar do seu coração. Então, invista num bom profissional para cuidar desse momento de transição e para transformar o seu canal digital no que realmente ele é, um gerador de tráfego e experiências e um excelente ponto de contato da marca com o seu business, com o seu negócio. Não economize nessa área. Eu acho que esse foi um dos pecados que a maioria dos empreendedores cometeram ao longo dos últimos anos, porque eles não vêm desse momento. Eles vêm do momento varejo físico, onde ele acreditava que o negócio que foi criado há 20, a 30, 40 anos atrás continuará sendo o mesmo daqui para frente. E isso que está acontecendo agora mostrou que já não é mais o mesmo. E é por isso que as empresas estão nessa corrida para acelerarem a sua digitalização, as suas estratégias de marketing, ampliarem os seus canais de venda, justamente para que o consumidor que está ávido por isso agora consiga ter esses pontos de contato com a marca e isso possa ser bem feito. Não é hora de economizar, é hora de pedir ajuda para os profissionais, é hora de pedir ajuda para boas agências, é hora de pedir ajuda para pessoas que realmente vão entrar no seu negócio e vão fazer a diferença. É aquela máxima, né? Se você acha caro contratar um profissional, espere só até chegar à conta do amador, né? Espere até que você contrate um amador para você ver o quanto isso vai custar para o seu negócio. Queria aproveitar essa deixa e passar para a Kate com a seguinte provocação. Será que o mercado está preparado para fornecer pessoas com uma alta qualificação em negócios, que tenham conhecimento em business, que tenham feito MBA para poder dar apoio nesse processo de profissionalização dos negócios aí do varejo de moda? Acredito que para a gestão de serviços como um todo, a gente tem
poucos profissionais altamente capacitados. Quando eu falo profissional altamente capacitado, é o profissional que fez o MBA, né? Então, assim, vamos lá para frente, vamos para o dono da loja, vamos para né, para quem está, assim, o dono dos negócios. A cabeça dessas empresas, ela não foi preparada ela não teve o conceito de gestão. Então, ela aprendeu a fazer gestão do jeito que ela é. Sabe a vida como ela é? Né? Então, muitas empresas ainda elas estão nesse modelo. O que eu tenho visto é a preocupação dos jovens profissionais, então, de novos empreendedores. Quem está chegando agora no mercado da moda, no mercado, não quer errar. Então, as pessoas elas buscam um MBA, elas buscam uma pós-graduação, elas buscam especialização, porque elas falam, eu preciso ser específico naquilo. Elas já entenderam que o generalista também não funciona mais. Então, a gestão de serviços, para mim, né, a meu ver, essa gestão de serviços, ela ainda é muito precária. Eu vou te falar que, assim, acho que eu tenho um colega que fez mestrado e abriu uma franquia da Cacau Show. Então, assim, aí você fala, uau, esse cara que está à frente da loja, esse cara entende de marketing, esse cara sabe fazer gestão de pessoas, sabe fazer gestão de negócios, está preparado para falar com o cliente em todos os canais, digital, offline, mas e os outros? Né? Então, ainda eu acho que precisamos ir em busca de mais qualificação. Eu vejo isso muito parecido com o que aconteceu com o varejo de supermercado, né? Eu trabalhei na Gillette do Brasil lá nos 90, né? Antes de ir para a academia e virar pesquisador, professor. E parte do tempo eu gastava acompanhando os vendedores no atendimento aos grandes clientes, né? Uma vez por mês, pelo menos, a gente fazia isso. E nessa época a gente já percebia que parte das pessoas que trabalhavam dentro do varejo de supermercado eram pessoas que tinham aprendido a fazer a gestão do varejo na prática mesmo, não é um cara que tinha formação em alguma coisa conectada com administração ou qualquer coisa parecida, né? Então eu vejo que é uma mudança muito grande no sentido que cada vez mais essas empresas vão ter que se profissionalizar, deixando um pouco esse lado assim de talvez empresa familiar que está altamente conectada com a visão do dono, que continua sendo importante, não estou dizendo que não é importante, mas que tem que ter um pano de fundo assim bem profissional para dar apoio a essa visão que talvez o dono da empresa, o presidente tenha de como lidar com o mercado, né? Então vejo aí com um futuro promissor, né, para os próximos anos aí esse processo de profissionalização, né? Complementando só, Andrés, na verdade, o Josué colocou um pouco disso também. Esse momento, ele é um momento em que as empresas elas estão com um desafio muito grande de profissionalizar o próprio canal, né? Então, assim, o gestor ele não consegue passar conteúdo, ele não sabe como passar um conteúdo para a sua equipe, desde que seja para orientar uma ação via WhatsApp, até para passar informação de produto. Então, falta metodologia, falta o como entender pessoas e ser didático e conseguir com que isso não fique chato. Ah, mas eu só sei fazer ao vivo. Ah, eu não gosto de falar com pessoas. Agora é hora de tudo isso, de fazer ao vivo, de falar com pessoas, né, de conseguir organizar. Então, também, as empresas, elas durante muito tempo, elas escoaram o produto, elas escoaram o serviço, elas não investiram no canal, numa qualificação dos players, né? Numa qualificação, seja dos seus lojistas ou das suas boutiques de salão de beleza. Então, né, que aí a gente acaba indo mais para o modelo de franquia, mas é onde a gente vê que existe mais padrões de desenvolvimento do canal como um todo. Então, é um momento realmente de profissionalização 360, começo a fim da cadeia. Não, é assim, a gente veio do mercado, né, Kate? Eu trabalhei para grandes varejistas de grandes redes e muitos deles nunca enxergaram na capacitação das suas equipes a chave para o seu sucesso. Sempre atribuíram essa chave de sucesso ao seu produto, às suas coleções, ao seu branding, à sua estratégia de marketing, enfim. Eu acho que isso vai ficar muito evidente daqui para frente. E esse investimento terá que ser feito,
porque mais do que nunca o atendimento vai fazer a diferença, a prestação de serviço vai fazer a diferença, isso serve para qualquer segmento, né? E não quer dizer que o produto ou o branding perderá importância. Quer dizer que só sobreviverão aqueles que fizerem melhor cada um dos aspectos que constroem o seu negócio, né? Então, eu vejo que isso vai ser percebido pelas grandes redes, assim como elas estão percebendo que o canal digital é importante, assim como elas estão percebendo que investimento em marketing e mídia digital vai trazer o cliente até a loja, porque agora ele está diante dessas mídias e vai se acostumar com esse processo e vai antecipar a sua digitalização da experiência, né? Ele vai perceber também que ele vai precisar investir em equipe, vai investir em treinamento, vai precisar investir em experiências no ponto de venda, vai precisar trabalhar muito menos oferta de produto e muito mais experienciação no ponto de venda do que trabalhava antes. Para isso ele vai ter que investir. Então, isso vai acontecer. Quero aproveitar esse gancho para pegar a pergunta aqui do João Paulo, que fala de Omnichannel. Então, a gente está dizendo que os consumidores que estão entrando cada vez mais nesse mundo digital, as empresas também, como vocês veem a questão da integração entre os canais, né? Da possibilidade do consumidor comprar num lugar, retirar no outro, fazer a troca, sem enfrentar algumas barreiras que hoje existem. Você chegar numa loja para trocar algo que você recebeu pela internet e a pessoa falar que não pode fazer isso porque é um outro canal que não está conectado. Como vocês enxergam essa importância do Omnichannel aí no futuro? Eu acho que esse é um momento de não fricção, né? E eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente investe tanto da nossa energia, das nossas verbas de marketing, constrói um branding, constrói uma marca. Como pode a gente ainda pensar em gerar fricção para o consumidor, seja qual for o canal que ele estivesse conectando ou consumindo com a marca? Então, esse é o momento de entender que é fricção zero, né? Esse tem que ser um mantra dentro de cada empresa, de cada modelo de negócio. Comprou um voucher, está querendo usar esse voucher daqui a 30 dias, fricção zero. Essa palavra tinha que estar estampada dentro da sala de cada CEO ou de cada dono de negócio ou de cada diretor na face da terra. Fricção zero. E nos Estados Unidos a gente já tem algumas alternativas com a retomada do comércio também. Então, né, as lojas de departamento lá, elas já deixaram, pelo menos no Texas, que os clientes vão retirar o produto na porta. Eles chamam de entrega de porta, né? Entrega pela porta dos fundos, mas é onde eles conseguem interagir com o cliente. Então, o vendedor fica dentro da loja. Se ele vai lá e entrega para o cliente o pacotinho de luva e tchau e acabou. E se alguém entrar em loja, ainda tem aquelas distâncias, etc. Mas a gente já tem novos meios. Então, assim, eu pedi online e fui retirar na loja física, mas eu não entrei na loja. É como se fosse só o quiosque de pick-up, né? Só ter o guichê ali de pick-up. E aí, isso também, quando você começa a falar né? Eu sou varejo físico e eu não quero ter fricção e eu tô no online e eu quero ser omni, então tenha pick-up, né? Tem uma área de retirada de pedido na sua loja, porque isso vai ser fundamental para dar essa opção para o cliente. Eu acho que o mantra do Josué de sem fricção, né? Zero fricção, deixa o cliente escolher onde ele quer comprar. Deixa esse cara escolher onde ele quer consumir esse serviço. Se você vai falar de exame laboratorial, quem já imaginou que os exames, né, que os atendentes iam até a sua casa, um enfermeiro até a sua casa para né, fazer esse serviço? Isso era super caro, não, isso tinha que ter um adicional, você tinha que ter um plano XPTO. Não, agora você quer também essa opção? Então, é mais, né, assim, saindo um pouquinho do varejo, mas acho que é expandindo um pouco o off-on aí nesse novo cenário. Eu sei que eu vou dar aula na graduação daqui a algumas semanas, eu vou colocar isso no meu primeiro slide, né? É o mantra do sem fricção, para poder explicar para onde vamos, né? Vai ser bom porque é aula para o primeiro ano da graduação, então, né, eles já vão sair com a ideia assim, ó, fundamentada nisso, né? A gente está chegando aqui no nosso tempo, então eu vou passar a palavra aqui para os nossos convidados, para eles poderem aí dar uma última mensagem, fazer um último comentário aí de o que é importante. A gente tem várias questões aqui
que a gente não conseguiu responder, mas todas preocupadas com o futuro dos negócios, quanto tempo vai demorar para a gente poder retomar o crescimento, como é que vai ser a saída desse momento que a gente está vivendo. Então, passo aí a palavra para vocês poderem comentar um pouco sobre isso e finalizar aí. Bom, eu vejo que a gente tem um futuro pós-Covid, onde ele vai ser... A gente tem poucos pilares para a gestão. Primeiro pilar, experiência. E aí dentro de experiência vem, né, vem a não fricção, vem a gente pensar em novos procedimentos que a gente vai ter com a nossa equipe para ter uma experiência melhor para o cliente, porque ele também está receoso no que ele vai receber. Eu acho que o segundo seria planejar, porque a gente no varejo, principalmente no físico, no negócio, né, no negócio offline, a gente não planeja. E aí a gente sai vivendo dia a dia, a gente fala, cara, eu vou abrir a porta do salão hoje, vai entrar mais gente, eu vou colocar um imóvel no site e vai clicar mais gente, e não vai. Então, assim, a gente tem que planejar comunicação, tem que planejar conteúdo, tem que planejar treinamento, tem que planejar mix de produto e tem que ter o hábito de rever isso com mais frequência também, né? A gente, infelizmente, esse momento faz com que você revisite os seus números, não só uma vez por mês, mas uma vez a cada semana, uma vez a cada 2 dias, uma vez a cada 3 dias, dependendo da velocidade do seu negócio. Então, eu vi que alguém perguntou aqui, como é que fica o setor de turismo? Vai sofrer, mas para pensar no valor do dólar. Então, talvez a gente tenha um benefício para o turismo nacional, porque o dólar está muito caro, né? Assim, tá quase inviável você falar que você vai comprar baixar qualquer aplicativo de 99 cents, porque isso já está saindo R$6. Então, assim, você não vai. Então, eu acho que é momento das pessoas acompanharem, colocarem uma régua de informações que elas têm que acompanhar do seu setor, do seu respectivo setor, né, do seu respectivo campo de atuação de serviço, planejar e ter esse planejamento todo pautado em tentar gerar experiência, porque no final dessa história toda, quem tocar o coração, quem falar direto com o cliente, quem for franco, quem, né, tiver o papo reto, é quem vai ser lembrado depois e quem vai conquistar espaço. Eu complementaria, Kate, da seguinte forma: se nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? O que nós podemos fazer nos nossos negócios de maneira diferente para que a gente possa enfrentar essa situação? E aí vale fazer reuniões de brainstorming com as equipes, vale buscar ajuda de profissionais, vale participar de webinars como esse, vale estudar um pouco melhor o seu negócio e buscar alternativas para nos reinventarmos como modelo de negócio. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar e a minha consideração final é exatamente essa, né? Faça diferente, pense diferente, quebre os paradigmas do seu negócio. Não é porque você não tinha um e-commerce que você vai continuar não tendo, não é porque você não dava atenção para os seus treinamentos ou para o treinamento da sua equipe que você vai continuar deixando, que você vai continuar não dando. Não era porque você não acreditava na experiência do consumidor que você vai continuar acreditando. E tem uma amiga chamada Andréa, que tem uma consultoria de varejo muito bacana, Andréa Bisca, que tem uma frase que eu adoro: as certezas envelhecem, e elas envelheceram no último mês. Então, nós temos a grande oportunidade de renovarmos as nossas certezas. Um abraço para todo mundo, muito obrigado, Andrés e Kate, por esse convite maravilhoso. Muito legal, adorei essa frase final aí, realmente bota a gente para pensar. Então, certezas pela janela e vamos repensar aí o que faremos no futuro, né? Então, eu queria terminar agradecendo aí aos nossos convidados que tentaram de alguma forma aqui responder essas questões que eu tinha colocado aqui no começo, né? O que fazer, para onde vamos, como vamos dar conta aí desses desafios, né? Então, agradeço também aí ao Agnaldo, que ajudou a gente com a parte técnica, ele está sempre aí dando apoio, ajudando a gente a tocar esses webinars, né? Dizer que
informações, slides, quem quiser de alguma forma receber o material, tem aí o e-mail, o telefone do pessoal do MBA Marketing que vai atender vocês se vocês precisarem, né? E gostaria de finalizar fazendo uma propaganda no nosso próximo webinar, que vai ser com o Alexandre Salvador. Eu vi que ele está até entre as pessoas aí que estão assistindo, então, Alexandre, logo mais vai ser a sua vez, né? Então, com o Alexandre, a gente vai conversar um pouco como algumas mudanças de comportamento, que um exemplo, acho que é a questão da adoção aí da compra online, do e-commerce, foram aceleradas pela Covid, né? Então, a gente tem uma série de comportamentos que, a princípio, iam demorar anos para acontecer, meses, anos, agora a gente está falando em semanas, meses. Então, a gente vai tentar olhar um pouquinho mais que comportamentos foram esses que aceleraram e como é que isso tem impactado as empresas, tá? Então, com isso, a gente finaliza aqui o nosso webinar. Agradeço novamente a Kate por ter vindo aqui ajudar a gente a participar, o Josué, que aceitou o nosso convite, contribuiu muito aí com umas frases muito bacanas, eu vou colocar aqui nas minhas aulas. Então, com isso, a gente finaliza aqui. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado, pessoal.